Que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus ao nosso, ao seu, ao meu coração. Nosso personagem de hoje é Davi, o doce salmista de Israel. Sua história, em 1 Samuel 16 até o capítulo 2 do primeiro livro dos Reis. O texto de Atos 13, 22 diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi é um homem de coração voltado para Deus, que unificou Israel. Seu nome significa o amado, e ele viveu entre os anos 1040 e 970 a.C. O contexto é que, após a morte de Saul, Davi foi coroado rei pela tribo de Judá, que ficava ao sul de Israel, e, 7 anos depois, foi ungido rei sobre toda a nação. Davi tinha uma origem simples, e mesmo assim foi levantado para ser o maior rei da história de Israel. Era um líder nato, que fez da nação a mais poderosa do Oriente Médio daquele tempo, tendo Jerusalém como sua capital política e centro religioso. E foi para lá que Davi levou a arca de Deus. Davi era um poeta extremamente talentoso, e 73 de seus poemas estão incluídos no livro dos Salmos. Apesar de seus excelentes dons e habilidades, Davi caiu em uma armadilha, em uma tentação e em grave pecado. Deus lhe perdoou, mas sua família e seu reino nunca mais foram os mesmos, devido à consequência de seu pecado com Batseba e o posterior assassinato de seu marido, Urias. Davi era um pastor de ovelhas, o mais novo dos filhos de Jessé, natural da cidade de Belém, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, a futura capital do país. Davi passava dias e noites sozinho no campo, cuidando das ovelhas, para as quais fora designado por seu pai. Desenvolveu uma vida de reverência a Deus, e isso está presente em seus salmos, como o Salmo 19, por exemplo. Ainda pastor de ovelhas e adolescente, foi ungido rei pelo profeta Samuel, embora Saul fosse, na prática, o rei assentado no trono. Davi era um profeta de Deus e fora ungido, mesmo quando Saul, sendo rei e rejeitado por Deus, reinava. Ele recebeu a unção do Espírito de Deus, que havia abandonado a vida de Saul, e agora Deus havia ungido a Davi com seu Espírito. Davi é um herói militar, cuja história de guerreiro é iniciada em um entendimento natural, de maneira ocasional, mas havia um propósito, que é quando ele vai levar suprimento para seus irmãos e encontra um rei, seus comandantes e seu exército acuados em relação a um campeão de guerra dos filisteus, um gigante chamado Golias, de cerca de 3 metros de altura. Davi não só aceita o desafio, como também mata o gigante com apenas uma pedra atirada de sua funda, e a partir desse dia constrói uma forte, brilhante e vitoriosa carreira militar. Davi era muito amigo de Jonatas, filho mais velho de Saul. Eles cultivam uma profunda amizade e eles são honrados um pelo outro, a tal ponto que isso provoca ciúmes e suspeita em Saul, que também não suportava ver o povo honrando a Davi. Os ciúmes e as suspeitas de Saul
vão crescendo na mesma proporção que seu ódio, vão crescendo na mesma proporção que seu desejo de ver a Davi morto. Davi se tornou genro de Saul, casou-se com sua filha Mical, e mesmo assim, por diversas vezes, Saul tentou matá-lo. E em algumas delas, Mical e Jonatas foram instrumentos de Deus para preservá-lo. Davi fugiu muitas vezes para se proteger. Davi, pelos anos seguintes, foi perseguido por Saul, e Saul fez isto pelo resto de sua vida. Davi escapou por um triz em muitas ocasiões. Davi teve reunido a ele um grupo grande de guerreiros, cerca de 600 homens, com suas famílias, e que se tornaram a essência de seu exército quando ele assume o governo de Israel. Com a morte de Saul, Davi se torna rei a partir de Judá, sua tribo de origem. Tinha também, assim como Saul, 30 anos. Após a morte de Isbosete, filho de Saul, que havia assumido o governo do Reino do Norte, e Isbosete é morto por seus próprios soldados, o reino de Davi, 5 anos depois, é estendido a toda a nação. São 7 anos reinando sobre Judá, mais 33 anos reinando sobre todo Israel. 40 anos de reinado. Agora, Davi estabelece a nova capital, ao tomar Jerusalém, derrotando os seus inimigos. Davi alcançou o sucesso, organizou o governo, levou a arca para a capital e se tornou o homem mais poderoso da região. E sem outros desafios, já alcançado o auge possível em seu tempo, a letargia tomou conta de sua vida. E, ao andar pelo terraço do palácio, pois não fora à guerra naquele dia, ficara em Jerusalém, avistou uma linda mulher que se banhava. Ele a chamou, adulterou com ela, e para esconder seu pecado, mandou matar seu marido. 1 ano depois, confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Deus lhe perdoou, mas o efeito do pecado foi devastador sobre a sua casa. Seu filho, Amnon, violentou sua meia-irmã, Tamar, e foi morto pelo irmão desta, Absalão, que liderou uma sangrenta e terrível rebelião contra seu pai, que foi forçado a fugir até que seu filho fosse morto em batalha. Em seus últimos dias, Davi usou sua energia e recursos para tentar reconstruir um templo permanente em Jerusalém, em substituição ao tabernáculo, visto que, até então, o lugar de adoração era móvel desde o Êxodo e seus anos seguintes. O último ato de Davi como rei foi ungir a Salomão, seu filho, para ocupar seu lugar. Davi morreu acamado aos 70 anos de idade. A vida de Davi foi uma vida repleta de contradições. Por quê? Porque estamos diante de um homem profundamente espiritual, com um coração segundo o coração de Deus, um coração tenro em relação a Deus. Davi orava, adorava e escrevia salmos de louvor ao Senhor. Ao mesmo tempo, era um gênio militar que passou a vida lutando e matando seus inimigos. Davi era leal, inclusive a Saul, e até correu muitos riscos por causa disso. Davi tinha grande paixão por adorar e honrar a Deus e liderava sempre que era possível o seu povo em adoração. Davi era despreocupado em relação ao seu envolvimento com mulheres, além de ser um pai ausente que falhou em controlar, disciplinar e orientar seus filhos. É necessário compreender que Davi foi um homem como nós, e apenas isso, com seus desafios, sua natureza pecaminosa.
Ao ler seus salmos, percebemos sua luta contra o desejo de fazer o que é certo e a incapacidade de alcançar tais feitos de perfeição. Nós também somos assim. Deus entendia a natureza imperfeita do amor de Davi por ele e não procurava perfeição, mas Deus procurava avanços. E ao olhar seu coração, Deus viu não somente um homem com falhas, mas alguém com um desejo incontrolável e verdadeiro de lhe agradar cada dia mais através da sua obediência. Há algumas lições que Davi nos ensina. Relacionamento com Deus é construído através do tempo. Davi passou muito tempo com as ovelhas de seu pai e aproveitou para meditar e adorar a Deus. Mais tarde, o resultado é visto em seus salmos que retratam a crescente deste relacionamento. Se desejamos conhecer a Deus, precisamos investir em nosso tempo, em nosso relacionamento com Ele. Davi também nos ensina que boas amizades e tempos difíceis são uma boa combinação. Davi e Jonatas foram intensamente amigos e se edificaram, protegeram, através de uma lealdade, amor e confiança que os levou a sobreviver em tempos difíceis. Desenvolva, proteja e cultive amizades que edificam, encorajam e desafiam você em sua caminhada com Deus. Existem amigos leais, verdadeiros e amáveis que são uma bênção em nossas vidas. Sempre que possível, tenha-os ao seu lado. Davi também nos ensina que ninguém está imune à tentação. Quem sabe, os anos de grande sucesso e êxito enfraqueceram a dependência que Davi tinha de Deus. Não se descuide. A tentação sempre estará à nossa espreita na próxima esquina da vida, procurando fazer-nos cair. Nunca se permita pensar que Deus é desnecessário nas demandas diárias da vida. Ele é tudo de que precisamos. Davi também nos ensina que confissão e restauração são irmãs gêmeas. Depois de pecar com Batseba, o coração sem arrependimento adoeceu e Davi, destruindo fisicamente. Seu sentimento de culpa foi descrito no Salmo 23 e seu arrependimento descrito no Salmo 51, que descreve sua saúde e alegria quando está vivendo a restauração proporcionada por Deus. O arrependimento vai nos levar a experimentar restauração e perdão em todas as esferas da nossa existência. Não abrigue a transgressão. É tempo de correr, confessar e sermos logo restaurados. Davi nos ensina que criar filhos exige envolvimento. Davi era um homem importante e muito ocupado, um dos melhores naquilo que fazia, mas um péssimo pai, que não atentou às necessidades, às demandas de seus filhos. Criar filhos, discipulá-los, requer tempo e esforço. Contudo, é grande recompensa vê-los crescendo e sendo capazes de fazer as escolhas certas. Entre elas, ou a melhor de todas, reconhecerem, os nossos filhos reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Davi é um homem segundo o coração de Deus, o doce salmista de Israel, o humilde servo, como o Senhor mesmo diz, tirado de entre as malhadas, escolhido por Deus, um tempo, um homem em um lugar improvável.
Deus que escolheu a Davi, também me escolheu, te escolheu. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.